Oi pessoal, eu sou a Júlia e está começando mais um episódio do História Alternativa. No episódio de hoje, falarei sobre como o atual presidente do Brasil flerta com o nazismo. Antes de chamar o episódio de hoje, gostaria de pedir que siga o podcast no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as nossas novidades. Então fique atento para não perder nada. Também não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua comigo depois da vinheta! Logo após a polêmica envolvendo Monark, ex-apresentador do Flow Podcast, o presidente Jair Bolsonaro condenou qualquer apologia ao nazismo, afirmando que a defesa da ideologia do regime comandado na Alemanha por Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial deveria ser repudiada. Na ocasião, ele comparou o nazismo ao comunismo, pregando para ambos o mesmo repúdio. A polêmica em questão ocorreu porque Monark, durante o programa, defendeu que deveria haver liberdade para a criação de um partido nazista no país. O então apresentador, na sequência, acabou sendo desligado do programa. Embora depois tenha supostamente se arrependido, o ex-apresentador do Flow Podcast usou no programa um tipo de argumentação que parte da mesma lógica usada muitas vezes por Bolsonaro e seus cegos seguidores, para defender a disseminação de fake news nas redes sociais e defender ideias comprovadamente rebatidas pela ciência, como a ineficácia da vacina contra a Covid-19. A mesma vacina que teve a compra recusada 14 vezes pelo atual presidente, responsável direto pela morte de pelo menos 600 mil pessoas durante a pandemia. O problema de tal argumentação é se permitir a defesa de coisas que vão contra a saúde das pessoas, como no caso do discurso antivacina, ou contra a própria manutenção da liberdade, no caso da defesa de regimes autoritários, como o nazismo ou a ditadura civil-militar brasileira, ocorrida entre 1964 e 1985. Ainda que agora tenha decidido repudiar o nazismo, Bolsonaro, que declaradamente defende a ditadura civil-militar ocorrida no Brasil, participou de algumas situações controversas que permitiram apontar para algum flerte com o nazismo. Em 1988, ainda na condição de deputado federal, Jair Bolsonaro fez um discurso na Câmara dos Deputados defendendo a liberdade de expressão de jovens de um colégio em Porto Alegre, que elegeram Adolf Hitler como o personagem histórico mais admirado. O então deputado disse, abre aspas, eles têm que eleger aqueles que souberam, de uma forma ou de outra, impor ordem e disciplina, fecha aspas. No discurso, Jair Bolsonaro ainda criticou o presidente da época, Fernando Henrique Cardoso. Segundo ele, não fazia sentido os jovens da escola escolherem FHC como figura mais admirada, porque, abre aspas, logicamente, estariam elegendo o pai do governo mais corrupto da história do Brasil, porque ele não admite que nenhuma denúncia de corrupção seja apurada por esta casa. Ele não é exemplo para a juventude, fecha aspas. O mais curioso é que Bolsonaro, na condição de presidente do Brasil, decretou o sigilo de 100 anos a 65 dados que deveriam ser públicos. Em 2021, Bolsonaro teve um encontro com Beatrix von Storch, neta do ministro de Hitler e vice-presidente do Partido Neonazista Alternativa para a Alemanha, AfD.
Na época, Bolsonaro disse em sua rede social, abre aspas, ao contrário do que diz a imprensa, ele é humilde, amável e bem-humorado no trato pessoa. O partido alemão é declaradamente anti-imigração e alguns de seus membros relativizam o Holocausto e o nazismo. Em 2015, Carlos Bolsonaro, filho do atual presidente, convidou o professor Marco Antônio Santos para discursar na Câmara dos Vereadores, em defesa do Escola Sem Partido, um movimento que estabelece regras sobre o que pode ou não ser dito em sala de aula pelos professores. O movimento, que se tornou um projeto de lei, já foi criticado por educadores por promover censurar os docentes. Marco Antônio Santos, que era candidato a vereador, apareceu na Câmara vestido como Hitler, usando um bigode característico do nazista, um corte de cabelo semelhante e um terno com broches militares. Em 2016, um internauta resgatou uma foto de Bolsonaro ao lado de Santos. Na época, ambos eram do Partido Social Cristão, PSC. Roberto Alvim, antigo secretário especial da Cultura, foi demitido de seu cargo após citar quase por completo um discurso de Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Hitler. A comparação entre o discurso de Alvim e de Goebbels mostra que o antigo secretário se inspirou na fala de um nazista para discursar. Em seu discurso, Alvim disse, abre aspas, a arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional, e será igualmente imperativa, ou então não será nada. Fecha aspas. Já Goebbels, há mais de 70 anos, disse, abre aspas, a arte alemã da próxima década será heróica, será nacional com grande patos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada. Fecha aspas. Um coletivo de judeus criticou a tentativa de impedir comparações do governo Bolsonaro com o Holocausto. O coletivo Judeus pela Democracia divulgou em 2021 uma nota com críticas às tentativas de impedir comparações entre governo Jair Bolsonaro e o Holocausto. Segundo o grupo, é necessário aprender com o passado para combater as violências do presente. Em sua carta, o coletivo se pronunciou, abre aspas, não aceitamos, por responsabilidade e atenção à herança que o Holocausto nos legou, é a tentativa de alguns grupos e instituições de silenciar aqueles que protestam contra o terror do projeto político-ideológico que governos de extrema-direita têm levado a cabo. Fecha aspas. O grupo afirma que, de fato, as condições são diferentes do período que Adolf Hitler esteve no poder na Alemanha, mas, abre aspas, não podemos deixar de ouvir o apelo das testemunhas do Holocausto para que fortaleçamos nossa responsabilidade e atenção frente aos perigos do presente e de um governo que se assemelha ao nazifascismo. Fecha aspas. As diferenças, segundo o grupo, não podem levar a uma sacralização do Holocausto, que deixou 6 milhões de judeus mortos. A carta cita a CPI da Covid e o caso Prevent Senior, e lembra que o uso de pacientes com Covid-19 para testes sobre o uso de cloroquina. Abre aspas. Ao invés de fecharmos os ouvidos para a memória do Holocausto e os olhos para o terror de hoje, escutemos o passado para melhor combatermos as violências do presente. Fecha aspas. Espero que tenha gostado e conto com você no próximo episódio. Bons estudos e até mais!